Pessoal, boa noite, tudo bem? Vamos começar o capítulo 20. Vamos falar aqui de equações diferenciais ordinárias de segunda ordem, continuar a falar, né, dessas EDOs de segunda ordem, agora pelo método da variação dos parâmetros, tá bom? Bom, agora a gente vai estudar um método, esse método aí da variação dos parâmetros, que é mais geral do que o anterior, né? Então ele resolve mais casos do que o método anterior, que é o método dos coeficientes determinados. Então, o método dos coeficientes determinados, ele resolve mais quando a função g ali, a parte não homogênea, né? Ela é uma função seno, uma função cosseno, ou combinação linear, ou uma exponencial, ou uma função polinomial. Mas agora, esse método aqui é mais geral, né? Então, ele envolve mais possibilidades aí de EDOs para serem resolvidas, tá bom? Então, olha só, eu vou primeiro fazer a demonstração aqui de uma fórmula que nós vamos utilizar, né? Então, olha só, imagine que nós temos a EDO, né? Y duas linhas, mais P de T, Y' de T, mais Q de T, Y de T igual a G de T, né? Não necessariamente não homogênea, né? Tá aqui, G de T. Então, P, Q e G são funções contínuas, ó, P, Q e G são funções contínuas, e Y é a nossa incógnita, né? Nós queremos encontrar a função Y, que satisfaz, então, essa EDO, tá bom? E as funções P, G e G, P, Q e G são funções dadas, né? Então, eu vou considerar aqui que y e y2 são as soluções da homogênea, ou seja, eu considero zero aqui, perdão, eu considero zero aqui e resolvo essa EDO homogênea pelo método que a gente já conhece, e aí chamo de y e y2. A solução da homogênea será C1 y1 mais C2 y2. Agora, a solução particular da não homogênea, que eu vou procurar, vai ser o seguinte, eu vou colocar, no lugar do C1, da solução homogênea, eu vou colocar uma função, U1, e no lugar de C2, eu vou colocar uma outra função, U2. Ou seja, se a solução da homogênea era C1y1 mais C2y2, né? C1y1 mais C2y2, a solução particular da não homogênea, eu vou trocar as constantes por funções. Então, as constantes vão variar agora, ó, né? Em vez de ser C1, é uma função. Aqui, em vez de ser C2, é uma outra função. Por isso que chama variação dos parâmetros, né? Então, por isso que esse método aqui, ó, chama-se método, né, variação dos parâmetros, onde a gente vai variar os parâmetros agora. Bom, então, supondo que essa é a nossa solução particular, eu vou derivar uma vez, vai dar aqui... Bom, vou derivar uma e depois duas para substituir na EDO, né? Essa aqui, então, vai ser a nossa solução particular da EDO não homogênea. Então, suponha que y e y2 sejam já conhecidas, são as soluções da homogênea, tá bom? Então, eu quero encontrar o U e o 2, tá bom? Então, eu vou derivar duas vezes. A derivada primeira vai ser a derivada do produto, derivada de U1 vezes Y1, mais U1 vezes a derivada de Y1. Regra do produto aqui de novo, U2', derivada da primeira vezes da segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Eu vou impor que essa parcela mais essa aqui seja zero, e vou ver se com essa restrição eu ainda consigo achar a solução. E isso vai simplificar nossos cálculos. Então, se eu conseguir achar uma solução impondo essa restrição, ótimo, né? Porque a gente conseguiu achar uma solução com os cálculos mais simplificados. Vamos ver se é possível. Então, impondo isso, a minha y' vai ficar o quê? Ó, sem essa parcela e sem essa aqui. Vai ficar só o 1 y' mais o 2 y2'. Ok, então a nossa derivada de y é essa aqui. Aí eu vou derivar uma segunda vez para substituir na EDO. Então, a derivada segunda é a derivada de novo aqui do produto, vai ser a derivada da primeira vezes da segunda, mais a primeira vez a derivada da segunda, mais derivada da primeira vezes da segunda, mais a primeira vez a derivada da segunda, regra do produto. Aí substituo na EDO. Na EDO, aqui você tinha y duas linhas, né? Então, tá aqui, ó. Toda essa expressão eu coloquei aqui. Mais P de T, Y', lembra? Né? P de T tá aqui, Y'. Y' é o 1 Y1' mais o 2 Y2'. Mais Q de TY, né? Então, Q e Y. Y é a nossa Y que eu sugeri aqui no início, tá certo? Ó? Ou seja, 1 Y1 mais o 2 Y2, né? Aí substituir aqui na EDO. Então, nossa EDO originalmente era Y duas linhas, mais PY' mais QY. Então, agora ficou essa expressão, mais P vezes essa expressão, mais Q vezes essa expressão igual a G. Vou colocar o 1 em evidência. Então, nós teremos, ó, Y1 duas linhas, mais Y1' P, mais Y1Q. Tá aqui. Colocando o 2 em evidência, então nós teremos, olha só, Y2 duas linhas, mais PY2', mais QY2. O que sobrou? Sobrou esse U1', Y', que está aqui, né? Sobrou esse U2', Y2', então esse aqui já foi colocado em evidência, esse já foi colocado em evidência, esses dois já foram colocados em evidência, e esses dois também já foram colocados em evidência. Tudo isso igual a G. A gente sabe que por ser Y1 uma solução da homogênea, então, por ser Y uma solução da homogênea,
Então, aquela expressão com y1 vai ser zero e com y2 também vai ser zero, porque são ambas soluções da homogênea. Então, esse parêntese vai ser zero, esse parêntese vai ser zero. Então, vai zerar, vai sobrar só essa expressão. E agora eu tenho um sistema. Eu tenho um sistema formado pela minha restrição que eu impus, para ver se eu consigo simplificar meus cálculos, né? Eu impus essa restrição. Então, eu vou repetir essa restrição lá embaixo, ó, as derivadas de u multiplicadas por y, e vou impor também aqui, agora a gente também tem, não vou impor não, né? Agora aqui a gente descobriu uma outra equação, que são as derivadas de u e y igual a g, né? Então, o sistema vai ser esse, ó. As derivadas de u multiplicadas, né, pelos y e as derivadas de u e de y iguais a g. Aqui você tem um sistema para encontrar o u1 linha e o u2 linha, porque o y1 e o y2 já conheço, porque são as soluções da homogênea, né? A g foi dada na questão, é a parte não homogênea da EDO que foi dada na questão. Aqui é zero, então vou resolver esse sistema, né? E aí você tem a regra de Cramer para sistemas lineares. O que diz a regra de Cramer, lembra? Se você tem um sistema ax mais by igual a zero, que está aqui o zero, né? E cx mais dy igual a g, está aqui o g, então quem é x, sendo a, b, c, d conhecidos? O x vai ser o seguinte, troca essa primeira coluna de a e c por 0 e g, e calcula o determinante. Então vai ficar 0 vezes d, que é 0, menos b vezes g, né? Coloquei 0 e g aqui, ó. Menos b vezes g. Então tá aqui, menos b vezes g sobre o determinante original dos coeficientes, ad menos bc, tá aqui. Essa é a regra de Cramer, que a gente estuda lá no ensino médio para resolver sistema linear, né? Quem é o y? Agora troca esses coeficientes por 0 e g e calcula o determinante. A vezes g, está aqui, menos 0, que eu substituí, vezes c, que é 0. Então está aqui, A vezes g sobre o determinante original ali dos coeficientes, AD menos BC. Então, usando, né, essa regra de Cramer para esse sistema aqui, pessoal, ó, eu vou obter o seguinte. Então, o y1 linha, né? Quem é o y'? Então, vai ser, ó, BG vai ser esse coeficiente vezes esse, olha só, vai ser y2 vezes g, né, pela regra de Cramer, tá aqui, ó, y2 vezes g, né, menos, tem um menos aqui, né, isso, esse menos aqui, né, sobre o determinante dos coeficientes y, né, então y1, y2 linha, menos y2, y'. Então y1, y2 linha, tá aqui, menos y2, y'. E o 2 linha, mesma coisa, né, quem vai ser o y? Ó, vai ser a vezes g, ou seja, vai ser esse vezes esse aqui, ó, y1 vezes g, né, sobre o mesmo determinante. Então vai ser y vezes g sobre o mesmo determinante. Né, ó, y1 vezes g, né? Porque deu AG, ou seja, deu esse coeficiente vezes esse aqui. Então, y1 vezes g. Então, pela regra de Cramer, né, para resolver sistema linear simples, eu encontro 1 linha ou 2 linhas. Eu vou chamar esse determinante aqui de baixo de Wronskiano de y e y2, tá bom? Esse W aí é o nome Wronskiano, né? Então, Wronskiano vai ser o determinante dessa matriz aqui, né? Ó, y1 e y2 sem as derivadas, e embaixo y e y2 com as derivadas, né? Cálculo determinante vai dar o Wronskiano aí de baixo. Então, Wronskiano de y e y2 vai ser y2' menos y2, y', né? Aqui é a mesma coisa. Então, y1 vai ser dado por essa expressão, y2' vai ser dado por essa expressão. E agora, como é que eu faço para encontrar o u1 e o u2? É só integrar dos dois lados. Então, integrando aqui vai ficar u1, né? Vai ficar a integral da parte da direita, integral de menos y2g sobre Wronskiano, tá aqui, né? E o u2 vai ser a integral dessa parte, porque integra aqui, fica só o 2, integral de y1g sobre Wronskiano, tá aqui. Né? Então, essas são as fórmulas de o 1 e o 2. Aí eu substituo lá na solução geral. Né? Então, a solução geral, pessoal, vai ser, de novo, como no método anterior, a solução da homogênea, constante vezes y1 mais constante vezes y2, mais a solução particular. E a solução particular, como eu tinha determinado antes, lembra? É u1, ou seja, eu troquei o c1 agora por uma função, né? Eu variei o parâmetro. Então, agora é u1 é uma função, vezes y1 mais, aí trocando de novo, né, o c2 aqui pelo u2, né? Então, você tem a solução particular, que dá aí o significado do nome do método, variação dos parâmetros, né? Onde o 1 e o 2 são dados por essa fórmula, tá bom? Então, essa é a solução que nós vamos aplicar no exercício, usando essas duas fórmulas para o 1 e o 2 serem substituídos aqui. Então, olha só, eu vou considerar ainda equações diferenciais ordinárias, EDOs ordinárias, né? Com EDOs, né, com coeficientes constantes, tá bom? Nos exemplos. Então, vamos lá. 4y2 linhas mais y igual a 1 sobre 2 secante de t sobre 2. Então, pelo método dos coeficientes determinados da aula passada, não dá para fazer, né? Porque lá só tinha jeito quando era um seno, cosseno, né? Um exponencial, um polinômio. Aqui não, agora aqui a gente pode abranger mais, né, possibilidades. É claro que vai ter uma dificuldade, se você dificultar muito essa EDO, vai ter uma dificuldade de calcular a integral, né? Mas olha só, então por que que agora eu vou ter aqui
vamos relembrar o seguinte, a nossa EDO que eu estou considerando, o coeficiente aqui é 1, tá, gente? Que multiplica y são duas linhas, né? Então, no exercício, eu tenho que também considerar, eu tenho que também transformar esse 4 em 1. Então, divide todo mundo por 4, tá bom? Então, ficar y duas linhas, que aqui tem que ficar 1, beleza? 1/4 y igual a... então, aqui era 2, né? Aqui era 2. Aí, quando eu divido por 4, então fica meio, né? Aí sim, ficou meio, tá certo. Aqui no exercício é 2 secante de t sobre 2, tá? Aí divide todo mundo por 4, aqui fica 1 meio. Agora sim, olha só. Aí eu vou pegar de novo. Aí, aqui é a homogênea, né? Equação característica, substituir o y pelo exponencial de RT, derivando duas vezes, vai ficar r² vezes a exponencial, r². Aqui, substituir por exponencial, fica 1/4 vezes a exponencial igual a zero. Coloca a exponencial em evidência, divide lá, vai sumir a exponencial. Então, r vai ser igual a mais ou menos raiz² de 1/4, né? De menos 1/4, porque esse 1/4 passa negativo. Então, mais ou menos raiz² de menos 1/4, fica raiz² de 1/4 vezes raiz de menos 1. Né? Esse raiz de menos 1 é i, então fica mais ou menos meio, né? Raiz de i. 0 mais ou menos meio raiz de i. Então, a solução da homogênea vai ser a constante vezes a primeira solução. No caso em que você tem soluções complexas, né? Lembra lá das aulas anteriores, né? Então, a fórmula para encontrar a solução da homogênea vai ser constante vezes cosseno de esse valor t. Na verdade, tem uma exponencial também, né? Então, seria assim, ó, exponencial de 0t cosseno de meio t, mais C2 exponencial de 0t, que é 1, né? Então, por isso que eu não pus exponencial aqui, porque fica elevado a 0t. Seno de meio t. Muito bem. Então, aqui vai ser o nosso y1, né? Que está multiplicando a constante, e y2. Então, eu vou agora calcular o u1 e o u2. Para isso, eu preciso do Wronskiano. Então, o Wronskiano das duas funções, ó, da y1 e da y2. Lembra que era o determinante das y sem as derivadas sobre as y com as derivadas, né? Então, o Wronskiano vai ser o determinante dessa matriz, y1 e y2, e embaixo as derivadas, né? A derivada do cosseno é menos seno vezes a derivada de meio t, que é meio, né? Pela regra da cadeia. E aqui, y2 sem a derivada, embaixo as derivadas, né? A derivada do seno é cosseno de t sobre 2 vezes a derivada de t sobre 2, que é meio. Então, cálculo determinante. Cosseno vezes cosseno dá cosseno ao quadrado, vezes esse meio que está de fora, menos, com esse menos vai ficar mais meio seno ao quadrado. Esse meio coloca em evidência, aí eu vou ter cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é 1, pelas relações trigonométricas, né? Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é 1. Então, fica 1 vezes esse meio aqui. Então, o Wronskiano é meio. Aí eu jogo lá na fórmula do U1, né? Então, a fórmula do U1, que nós demonstramos hoje, é a integral de menos y2g sobre o Wronskiano, que deu meio. Então, o Wronskiano aqui é meio. A função y2 é a segunda solução da nossa EDO homogênea, né? Que é seno. Então, no lugar de y2, coloca seno, então fica menos seno de t sobre 2, né? A função g é a parte não homogênea da EDO que foi dada. 2 secante de t sobre 2, né? Não, 2 secante de t sobre 2 não. Eu vou ter que usar essa parte agora aqui, né? Depois que eu transformei a EDO aí, dividir todo mundo por 4, então ficou meio secante de t sobre 2, né? Aqui a gente pode acabar se confundindo. Então, é meio secante de t sobre 2. Aí eu resolvo essa integral, né, pessoal? Bom, a integral aqui vai ser a seguinte, ó. Primeiro, a secante, a gente sabe que é 1 sobre cosseno. Então, vai ficar menos de fora, seno sobre cosseno. Esse meio que está aqui de fora cancela com esse meio. Então, fica a integral da tangente, né? De t sobre 2. Mas a gente pode fazer assim, ó. Eu vou chamar esse cosseno de t sobre 2 de u, tá certo? Então, du dt, a derivada aqui vai dar menos seno vezes meio, né? Pela regra da cadeia. Então, isolando o dt, ó, o dt passa multiplicando e toda essa expressão passa dividindo du. Então, o dt vai ficar menos 2, que vai passar multiplicando, né? Vou fazer o seguinte, menos 2 vai passar multiplicando du, e o seno passa dividindo, né? Então, dt ficou menos 2 du sobre seno de t sobre 2. Então, aqui em cima vai continuar seno, vai continuar menos, aqui embaixo vai ficar u, porque o cosseno de t sobre 2 é u, e dt é toda essa expressão aqui. Então, vai ficar assim, ó. Menos seno de t sobre 2, menos seno de t sobre 2 sobre u, tá aqui, mantive, sobre u, que é o cosseno, vezes dt. Né? O dt é menos 2 du sobre seno de t sobre 2, tá? Isso. Agora, simplificando aí essas né, expressões, olha só, o seno cancela com seno, o menos cancela com menos, fica mais. Então, fica 2 aqui de fora, 1 sobre u, du, né? Então, a integral de 1 sobre u du é ln, então vai ficar ln de u, só que u é cosseno de t, né? Que nós tínhamos feito por substituição aqui em cima. Então, ficou 2 ln de cosseno de t sobre 2, é a função u. Agora, vamos para a função u2, né? Então, vai ser a integral de y1g sobre o Wronskiano. O y1, lembra que a solução deu cosseno de t sobre 2 e seno de t sobre 2, a homogênea?
né? A y é cosseno de t sobre 2. Então, ficou cosseno de t sobre 2. A g é a parte não homogênea, que é aquele meio de secante de t sobre 2, né? Depois que eu dividi todo mundo por 4, ficou meio secante de t sobre 2 sobre o Wronskiano, que é meio. O Wronskiano nós calculamos aqui em cima, tinha dado meio. Então, olha só, esse meio cancela com meio. A secante é 1 sobre cosseno. Então, cosseno vezes 1 sobre cosseno, cancela, dá 1. Né? E aqui já tinha cancelado o meio, então ficou 1. A integral de 1 é t. Então, a solução geral, pessoal, vai ser a solução da homogênea C1 cosseno t mais C2 seno t, mais a solução particular. Tá aqui, ó, C1 cosseno de t sobre 2, perdão, mais C2 seno de t sobre 2, mais. Agora sim, eu vou pegar U1 e multiplicar por Y1. O nosso U1 deu 2 ln de cosseno de t sobre 2. Então, eu vou colocar aqui, ó, 2 ln de cosseno de t sobre 2. E vou multiplicar pelo y1. Tá aqui. Né? Então, 2 ln de cosseno de t sobre 2 vezes o y1, mais o 2 vezes y2. Né? O 2 vezes y2. Tá aqui, ó. O 2 deu t e o y2 é o seno. Né? O y2 é o seno. Então, tá aqui. T vezes seno de t sobre 2. Tá? Não tem muito o que fazer aqui. Não tem nenhum termo que é semelhante a outro, né? Aqui é t seno t, não tem um termo semelhante. Aqui é cosseno vezes... Não, aqui é cosseno vezes ln de cosseno, não tem semelhante. Aqui é só seno, não tem o t por fora, não tem termo semelhante. Aqui é só cosseno. Então, a resposta é essa. Tá? Então, primeiro encontra o Wronskiano. Não, primeiro encontra a solução da homogênea, depois encontra o Wronskiano, aí joga o Wronskiano na fórmula do U1, joga o Wronskiano na fórmula do U2, aí joga na solução final geral, que é C1y1 mais C2y2, mais, aí no lugar do C, coloca as funções U que você encontrou. Então, a gente está variando os parâmetros, né? Os Cs, né? Os Cs da parte homogênea vão se transformar em funções, o 1 e o 2 da parte não homogênea. Por isso que chama variação dos parâmetros, né? Os parâmetros C, eles são variados aí quando você coloca na solução no particular. Outra, y duas linhas menos 2y' mais y igual a exponencial de t sobre 1 mais t ao quadrado, né? Então, primeiro resolve a homogênea, coloca zero aqui, né? E troca o y pelo exponencial de rt. Então, vai ficar r ao quadrado vezes exponencial menos 2 vezes r exponencial mais exponencial, igual a zero, né? Estou resolvendo a homogênea. Colocar exponencial em evidência, passa dividindo, fica só r ao quadrado menos 2r mais 1. Única solução igual a 1, tá? Por Bhaskara. Então, a solução, no caso aqui, a solução é única, né? Aqui que a gente viu nas aulas passadas, vai ser C1 exponencial desse RT aqui, desse 1t, mais C2t vezes, né? Tem que multiplicar por t quando a solução se repete, né? Exponencial de 1t. E o Wronskiano, então, dessas soluções, ó, y1 e y2, né? y1 vai ser exponencial de t, y2 vai ser t exponencial de t, vai ser o seguinte, o determinante da matriz. Em cima fica só as y, embaixo as suas derivadas, né? Então, exponencial de t, t exponencial de t, embaixo as derivadas. Aqui vai repetir, e aqui regra do produto, derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda, né? Derivada de t é 1 aqui, ó. Aí, cálculo determinante. S exponencial vezes S exponencial da exponencial de 2t, mais t exponencial de 2t, somos expoentes, né? Menos a multiplicação aqui, t exponencial de 2t. Cancela esse t exponencial de 2t e fica só exponencial de 2t. Então, pronto, já tem o Wronskiano, jogo no 1. O 1 vai ser a integral de menos y2g sobre o Wronskiano. O y2 está aqui, ó, t exponencial de t. Então, vai ficar menos t exponencial de t vezes g, que é a parte não homogênea, que está aqui na questão, exponencial de t sobre 1 mais t ao quadrado, né? Sobre o Wronskiano, que deu aqui, ó, exponencial de 2t. Né? Olha só, essa exponencial de t multiplicado pelo exponencial de t vai dar exponencial de 2t, que cancela com essa aqui. Então, vai ficar menos de fora, integral de t, esse tzinho aqui, sobre 1 mais t ao quadrado. Chama essa expressão aqui de u, né? Você pode até chamar de v, para não confundir, tanto u, né? O 1, o 2, agora tem u, né? Então, derivando du dt vai ser 2t, o dt, então, vai ser du sobre 2t. Então, aqui vai ficar du sobre 2t, tá bom? E aqui embaixo vai ficar u, né? Então, vai ficar menos a integral de t sobre u, du sobre 2t. Menos a integral de t sobre u, né? Du sobre 2t. O t corta com t, e vai ficar, então, menos meio de fora, integral de 1 sobre u, que é ln, né? ln de u. Só que u é 1 mais t ao quadrado, olha aqui, ó. 1 mais t ao quadrado. Então, ficou menos meio ln de t ao quadrado, tá? Esse é o 1. Agora, o 2 vai ser a integral de y1g, né, pela fórmula que nós demonstramos hoje, sobre o Wronskiano. O Wronskiano deu exponencial de 2t, né, exponencial de 2t. Então, o y ficou só exponencial de t, tá aqui, ó, o y é a primeira função, né, é a primeira solução da homogênea, a exponencial de t. Isso, então ficou y, que é exponencial de t. A função g, a parte não homogênea da nossa EDO, tá lá na questão, né, é exponencial de t sobre 1 mais t ao quadrado, sobre o Wronskiano, que é exponencial de 2t. Que nós calculamos o Wronskiano pelo determinante, né? De novo, vai cancelar. O exponencial vezes exponencial vai cancelar com esse exponencial, ficou a integral de 1 sobre 1 mais t ao quadrado. Essa integral é conhecida aí do cálculo 1, né? O arco tangente. Então, vai dar o arco tangente de t.
Então, substituindo tudo na solução final geral da nossa EDO, vai ser a solução da homogênea, C1 exponencial de t mais C2t exponencial de t, né? A solução da homogênea. Agora, troca o C1 por U1. Vamos fazer variar os parâmetros, né? Então, aqui, o 1 deu menos meio ln, né? Olha só, menos meio ln de 1 mais t ao quadrado vezes y1. Mais, agora, o 2, arco tangente, está aqui, vezes o y2. O y2 é a segunda solução, t exponencial de t, que está aqui. Tá certo? Então, essa é a solução final geral. Solução da homogênea mais a solução particular. Letra C, y duas linhas mais y igual a tangente de t. De novo, né? Resolve a homogênea primeiro. Então, r ao quadrado mais 1, né? Então, aqui vai ficar exponencial de rt derivado às vezes, fica r ao quadrado vezes exponencial. Aqui fica só exponencial. Colocando em evidência, fica r ao quadrado mais 1, né? Igual a zero. Então, passa a exponencial para debaixo do zero, vai zerar lá. Então, fica r ao quadrado igual a menos 1. E aí o r, então, é mais ou menos raiz de i, né? Deixa eu colocar aqui. O r é igual a mais ou menos, né? Raiz quadrada de menos 1 é mais ou menos i, né? Perdão, mais ou menos i. Então, olha só. Então, quando dá uma solução complexa, aqui tem um zero, né? Então, vai ser exponencial de 0t cosseno de 1t. Tá aqui, ó, exponencial de 0t cosseno de 1t multiplicado por C1, mais C2 exponencial de 0t seno de 1t. Né? Então, tá aqui a solução da homogênea. O Wronskiano, então, dessas duas soluções, ó, y1 e y2, né? Vai ser o seguinte. Se você fizer, então, vai ser essa função vezes a derivada dessa, né? y1 vezes y2', então vai ser cosseno vezes cosseno, menos essa vezes a derivada dessa, né? Você pode fazer direto. Então é sempre assim, ó, nessa ordem tem que ser, tá? Senão troca o sinal e muda. Vai sempre assim, ó, a primeira vezes a derivada da segunda, cosseno vezes cosseno, menos a segunda vezes a derivada da primeira, né? Seno vezes a derivada do cosseno, que é menos seno, tá aqui, ó, menos a segunda vezes a derivada da primeira, né? Menos com menos vai ficar mais, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é 1. Então o Wronskiano aqui deu 1, tranquilo, né? O Wronskiano é 1, ótimo. Então, 1 vai ser quem, gente? Vai ser menos a integral de y2g sobre Wronskiano. Né? y2 é seno t. Tá aqui. G, que é a tangente, sobre Wronskiano, que é 1. Então, fica seno vezes tangente. Né? Então, vamos integrar aí seno vezes tangente. Deixa eu só dar uma fechada na porta ali. Isso. Então, olha só. A integral de seno vezes tangente, a tangente vai ser seno sobre cosseno, né? Então, vai ficar seno ao quadrado sobre cosseno. E aí eu separo seno ao quadrado, gente, porque olha só, como seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1, então quem que é seno ao quadrado? Passando cosseno para o outro lado, fica 1 menos cosseno ao quadrado. Então aqui em cima é 1 menos cosseno ao quadrado, entendeu? 1 menos cosseno ao quadrado. Então fica 1 sobre cosseno, tá aqui, menos o cosseno ao quadrado também sobre cosseno. Só que cosseno ao quadrado sobre cosseno é só cosseno, né? Que simplifica cosseno ao quadrado sobre cosseno. E esse menos está de fora. A integral da secante, que é 1 sobre cosseno, a integral da secante tem que vir numa tabela, né? Não é fácil. Então, na tabela, a integral aqui da secante vai dar ln da tangente mais secante, né? E a integral do cosseno é seno, com esse menos com esse menos fica mais, esse menos continua aqui no logaritmo, né? Então, a integral da secante está aqui, com esse menos com esse menos fica mais, a integral do cosseno é seno. Então, esse é o 2, tá? Não, esse é o 1, né? E o 2 vai ser o seguinte, ó, vai ser y1g sobre o Wronskiano, que é 1, né? y1g. O y1 é o cosseno, que é a primeira função aqui da homogênea, é o cosseno. G é aquela parte tangente, então fica cosseno vezes tangente, cosseno vezes tangente, sobre o Wronskiano, que é 1, tá? Então, vai ser a integral do cosseno vezes tangente, que é seno sobre cosseno, né? Aí, seno sobre cosseno cancela os cossenos, fica só a integral do seno. A integral do seno é menos cosseno, né? Então, o y, finalmente, vai ser, tá? A solução da homogênea, que é C1 cosseno mais C2 seno, tá aqui, ó. C1 cosseno mais C2 seno, né? Mas, agora, o 1, que é toda essa parte aqui, vezes o y1, né? Então, ó, menos ln da tangente mais secante, vezes o cosseno, mais esse seno ainda vezes o mesmo cosseno, né? Tá aqui, ó, mais seno vezes cosseno, porque é toda essa expressão vezes cosseno, entendeu? Então, fica menos ln vezes cosseno, tá aqui, e mais esse seno vezes o cosseno. Mais o 2 vezes o y2, né? O 2 está aqui, menos cosseno, vezes o seno. Né? Ó, menos cosseno vezes o seno. Está aqui, menos cosseno vezes o seno, que é o 2 vezes o y2. Só que agora nós temos aqui um cancelamento, né, pessoal? Ó, cancela aqui, então ficou só C1 cosseno t mais C2 seno t, menos, aí coloca esse cosseno à esquerda, cosseno t, ln da tangente de t mais secante de t. E aqui estão os exercícios, né? Então, por exemplo, aqui na letra A, né, mesma coisa, você primeiro resolve a homogênea, coloca 0, resolve a homogênea,
Depois, né? Depois de encontrar a homogênea, você vai ter o y e y2. Aí você encontra o Wronskiano, né, de y e y2. Aí joga na U1, calcula a integral. Joga na U2, calcula a integral. E monta a sua solução final geral, que vai ser a solução da homogênea, mais a solução particular em cada um desses exercícios aqui. Tá certo? Então, por hoje é isso, pessoal. Até a próxima. Bons estudos!